sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tony da Costa, energetista e coach para o desenvolvimento pessoal, especializado na chama gêmea e ajudando indivíduos a alcançarem e a manterem a unicidade interior. No vídeo de hoje falarei das 3 percepções ou sensações que as duas chamas gêmeas ressentem quando elas se encontram, desde o primeiro momento que elas se encontram. Mas antes de continuar, eu espero que você tenha visto os vídeos anteriores, pois que esteja claro na sua cabeça que a chama gêmea não é consistida de um casal hétero. A chama gêmea existe em casais do mesmo sexo, então essas barreiras são educativas, finalmente, societal, então deixe esse tipo de estigma do lado e abra sua mente. Enfim, começarei. Então, é fundamental entender que o reconhecimento da nossa chama gêmea é o primeiro grande passo do fenômeno da chama gêmea. Tudo começará a partir do momento em que reconhecemos a nossa outra metade de alma, estando intelectualmente consciente ou não de que a encontramos. As 7 etapas da chama gêmea eu tratarei em um outro vídeo, ocorrerão assim que o outro for reconhecido. O reconhecimento é o primeiro grande teste relacionado ao nosso contrato kármico comum, que é um contrato tripártido assinado por você, pela sua metade, pela sua chama gêmea e pelo Todo-Poderoso. Então, são 3 entidades que assinaram o mesmo contrato. Não tem problema nenhum, você não se lembra, porém, você assinou sim. Se você é uma chama gêmea, sua alma assinou esse contrato. Se você não quer cumprir esse contrato, você terá provações na sua vida. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Então, esse contrato é assinado entre 3 pessoas. Então, esse teste é o primeiro, é uma espécie de autodiagnóstico que não se pode e nunca deverá ser feito por uma terceira pessoa que não pertença ao casal. Então, tem que ser ou você ou a sua chama gêmea. Na melhor das hipóteses, as pessoas podem desempenhar um papel de revelador, que, em caso algum, não deve ser autorizado a afirmar ou negar a natureza da sua chama gêmea. Esse é um processo de autoconsciência que se deve ocorrer naturalmente. Vamos detalhar essas sensações ou percepções. São essas 3 percepções no fenômeno da chama gêmea. Aqui estamos prestes a descrever a primeira sensação perceptiva que as chamas gêmeas sentem na primeira vez em que se encontram e ou não despertadas espiritualmente. Então, o encontro não é associado diretamente com o despertar espiritual. Os dois podem estar desassociados. Porém, o encontro ocorre primeiro para que o despertar espiritual tenha lugar. A primeira sensação é entregue à alma fugitiva ou runner. É a polaridade yin da chama gêmea. No momento em que os gêmeos têm o primeiro contato, o runner se encontra alimentado pela energia yang ou yang do seu perseguidor ou chaser. Sua meia-alma é ancorada ou enracinada em seu próprio corpo
graças a esta contribuição de energia yang fornecida pelo outro. O runner sente que seu yang aumenta, se sentindo em equilíbrio, a princípio ligeiramente, mas é sensível e perceptível. Tudo isso depende, bem evidentemente, do nível de autoconsciência que a alma fugitiva tem de si mesma ou de si mesma. Sua percepção e gerenciamento de tempo, do seu tempo, melhora, enquanto antes ele se esforçava muito, principalmente para manter o foco, chegar a locais a tempo, terminar e produzir coisas dentro de um prazo determinado. Tudo isso melhora, onde antes seria necessário muita energia para manter o foco. Finalmente, este runner, com um bom senso de autoconsciência, poderá nomear suas emoções. Todo este que já viveram o fenômeno da chama gêmea reconhecem ter sentido este aumento da sua capacidade de permanecer concentrados em uma melhor percepção de suas consciências intelectuais e físicas. Eles se sentiram mais enracinados, em harmonia com o presente, com uma melhor percepção física, em sintonia com o tempo, com a matéria, e suas ideias pareciam mais claras. Sem saber o porquê, todos descreveram: me senti como se fosse eu, sem precisar fingir. Sabia que podia contar tudo a ele ou ela com calma, sem precisar esconder meus medos, minhas dúvidas. Não me senti julgado, mas pelo contrário, me senti aceito por quem eu era. Além disso, eles disseram também: eu me senti seguro ou segura, protegido ou protegida, como nunca me senti antes. Desde que nos conhecemos ou nos encontramos, me senti invulnerável, capaz de superar montanhas. E isso não é porque o meu chaser me disse, mas foi assim que eu me senti. Esse tipo de depoimento, ou esses depoimentos acima, provam um aumento da consciência física. Muitas vezes os runners dormem mal ou pouco, e outros dormem pesado, como uma maneira de escapar de seus estados emocionais e sentimentais, sem ter um sono recuperador. Isso pode ser explicado pelo fato que alguns runners fazem viagens astrais durante a noite, porque ao longo do dia fogem de seus problemas, da vida cotidiana, das suas realidades, têm problemas em constante suspense em si e absorvem energias negativas dos outros e produzem, às vezes, eles mesmos, a partir dos seus próprios medos inconscientes e não gerados. Consequentemente, à noite sua alma foge do seu corpo. Os runners podem ter um sono profundo, mas se sentem constantemente cansados no outro dia por falta de enracinamento no seu próprio corpo ou são insônios crônicos. As viagens astrais não ajudam a se sentirem melhor no outro dia. Paradoxalmente, a maioria dos runners dizem ter dormido melhor serenamente uma noite de sono repousante ao lado da sua metade gêmea, se sentindo seguro ao lado dele ou dela. Então, o que ocorre quando eles se encontram pela primeira vez é que o chaser, a alma perseguidora, compartilha com seu gênio de alma, o runner, sua energia yang. A alma corredora ou fugitiva se encontra enracinada ou ancorada em seu corpo, no mundo físico, em fase com o tempo, com uma melhor concentração
portanto, mais consciente, podendo tomar decisões para o seu futuro. Eles se sentem seguros enquanto acordados e enquanto dormem, enquanto eles estão com o seu gêmeo. Pelo menos no começo é assim. Então, para sabermos onde vamos, precisamos saber de onde partiremos. E pela primeira vez, energeticamente, a alma corredora vive no aqui e agora, em si mesma, dentro do seu próprio corpo, conectada a si mesma. Seu chaser fornece sua ancoragem ou enracinamento que nenhuma outra pessoa poderá fornecer. Essas percepções são, portanto, consistentes com o mecanismo energético preciso do taoísmo, nada de místico ou delirante nessa descrição. A segunda sensação entregue ao chaser, a uma perseguidora ou caçadora. Então eu gostaria de relembrar que a polaridade dominante do chaser o leva a funcionar quase exclusivamente com o seu intelecto, a consciência adulta, a sua parte yang interior, tendo como consequência o confinamento da sua consciência emocional, a criança interior, sua parte yin interna. Quando ele encontra sua outra metade, o chaser tenta identificar o que acontece dentro dele e se sente invadido por uma leve sensação de fragilidade, porém é mais um sentimento de euforia que predomina dentro dele. Todos os chasers admitiram a posteriori que seus olhos se pousaram automaticamente em seus respectivos runners. Sua polaridade yang é complementada pela energia yin da sua chama gêmea. Isso tem por efeito a liberação da sua criança interior, ou seja, colocar a consciência emocional e espiritual em uma ordem mais coerente. Ele sente fortemente suas emoções, sentimentos e estados, mas não consegue explicá-las intelectualmente. Desde que a emoção dominante seja a alegria, portanto positiva, ela não merece preocupação ou questionamento da sua parte. Em suma, os chasers descrevem ter se sentido da seguinte forma: eu me senti bem, alegre, incapaz de pensar em meus problemas ou ansiedades, em um estado de total desapego. Eu saboreei o momento com simplicidade. Então, isso requer tempo para que eles compreendam o que está acontecendo dentro de si mesmos. Eles que acreditavam se conhecer bem, apenas se conheciam intelectualmente, ignorando o deserto que é sua consciência emocional. Um deserto tão inexplorado que os assustam, fazendo com que se sintam vulneráveis. Naquele momento lá, ele finalmente está imerso na vida, capotado em suas emoções. A raiva, o desgosto e a tristeza não têm motivos para se manifestar. A alegria domina, mas essas novas percepções o fazem sentir-se vulnerável e ele se sente um pouco assustado. No entanto, o chaser, por ser altamente voluntário e ter hábitos de guerreiro, será levado a aproximar-se do runner ou a permitir que o outro o aproxime. Ele ficará surpreso por considerar deixar-se abordar ou ser abordado por um estranho. Como ele geralmente ele é seletivo entre aqueles que podem se aproximar dele, por ter uma estrutura social piramidal. Neste ponto, este estranho o intriga, mas não o faz se sentir em perigo. Muito pelo contrário,
sem saber, sua consciência emocional tem sobreposta às outras, a todas as outras emoções e consciências. Sua consciência espiritual ganha poder. Sua criança interior é autorizada o espaço para existir, desenvolvendo juntamente com suas habilidades de mediunidade, sensibilidade e criatividade. Ele se sente levado por uma força que o obriga a aceitar esse outro que ele não conhece. Mesmo os Chasers que desenvolveram suas capacidades intuitivas de antemão também viverão essa experiência da mesma forma. Sua consciência espiritual está aberta, mas até então os mesmos estavam explorando-a de maneira não autêntica, não íntegra. Esses Chasers usavam sua mediunidade para ajudar, guiar ou salvar aqueles que faziam parte da sua estrutura social piramidal, sem ouvir as necessidades e desejos da sua criança interior. A criança interior continuava mantida, trancada e abandonada no porão, sendo forçada a presenteá-lo com sua intuição e instintos quando o outro precisa. A expansão da consciência Yin não permitirá mais que esse Chaser opere esse confinamento na criança interior. Isso era um tipo de interruptor que residia no Chaser. Um interruptor que ele usava toda a sua vida sem estar ciente. A partir do dia em que ele encontra sua chama gêmea, essa opção deixará definitivamente de existir. Então, o Chaser, ou a alma perseguidora ou perseguidor, agora viverá uma verdadeira expansão da sua consciência espiritual, através da liberdade da criança interior. Então, ele tem acesso à comunicação com a fonte, o Todo-Poderoso, o Pai, aquele ser que você considera como seu Deus. Assim como uma árvore, ele já possuía as raízes e o tronco, faltando apenas os galhos. Não mais agora. Sua mediunidade, instintos, inspiração, criatividade liberarão um novo tipo de espontaneidade e despertarão desejos de leveza e liberdade que não existiam em si. A percepção dessas mudanças não é imediata, pois ele deve primeiro notar que ele não se sente bem num estado de desapego quando a sua outra metade está perto e não quando ela está longe. Por enquanto, neste estado do encontro e reconhecimento um do outro, o perseguidor não tem consciência das transformações fundamentais que acabaram de ocorrer dentro dele. Ele se sente alegre, deixando ir, curioso por descobrir essa pessoa diante de si e quem causa nele um efeito grandioso que ele ainda não consegue compreender. A terceira sensação é, por sua vez, comum aos dois perfis da chama gêmea. A terceira sensação ela é entregue aos dois gêmeos da chama gêmea. Guarde em mente que os gêmeos são, antes de tudo, duas metades de uma alma dividida da mesma alma original, encarnada em dois corpos diferentes. A partir do momento em que se encontram, o reconhecimento um do outro criará uma conexão entre as duas meias almas. Aqui não estamos falando de conexão através do corpo físico. É claro que existem auras conectadas ao corpo físico que se conectam àqueles que encontramos como em qualquer outro encontro anterior, mas aqui essa conexão de almas
é a mais poderosa de todas. Esta conexão ocorre no nível quântico. Isso significa que todas as partículas divididas em duas ou mais partes exercem uma influência perpétua sobre a outra, independentemente da distância e do tempo que possam separá-las. Assim, o sentimento dominante será como se o tempo tivesse parado. Nossa percepção do tempo está associada ao nosso corpo físico, que é, a propósito, a única lei física que sofremos nas quatro consciências. Através dessa, podemos conscientizar que o tempo se decorreu do que ele nos induziu intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Lutamos todos os momentos da nossa vida contra o tempo, que vai e continua o seu caminho sem se importar com o resto. O tempo se esgota para nós e sabemos disso, mesmo que não reagimos todos da mesma maneira diante do nosso medo que o nosso tempo um dia acabe. O tempo tem um valor a partir do momento em que nós nos encarnamos. Ele é Yang. Não é Yin como a atual nova era ou New Age nos diz, alegando que o tempo não existe e que é uma invenção do homem. Aqui estamos diante de uma das manipulações mentais mais perigosas que exista. De fato, uma alma não sofre as consequências e leis do tempo. Lá, na fonte ou com o Pai, quando estávamos com Ele, o tempo não existia. Lá o tempo não existe, pois ele está relacionado apenas à matéria, ao corpo físico. É o nosso corpo físico que percebe e permeia o tempo, como evidenciado pelas marcas do envelhecimento, rugas, dores, perda de mobilidade, etc. Quanto à alma não encarnada, ela não se submete a esta lei da física. Quando a nova era tenta nos convencer de que o tempo não existe, eles fazem as pessoas esquecerem as razões pelas quais eles vieram se encarnar. Se você pode segurar, ler e assistir em seu aparelho eletrônico, então você está encarnado em um corpo físico, se submetendo às leis do tempo. O fato que um indivíduo não integre isso na sua cabeça já revela uma possível polaridade yin em si. A pessoa corre o risco de viver uma vida desencarnada, desconectada da realidade e da percepção das necessidades corporais básicas. Isso é querer ver a nossa existência se desintegrar, tornar-se anárquica, e acreditar em consciência é validar essa questão. É o que vemos em pessoas que caíram em crenças místicas e delirantes. Precisamos prestar atenção a insistir na realização factual da encarnação e de suas restrições físicas, de que nos submetemos ao tempo. Vamos continuar no nosso sujeito de chama gêmea, pela primeira vez, um diante do outro, e talvez percebendo as sensações relacionadas à sua polaridade. Mas como é explicado a temporalidade? Bom, as duas meias-almas estão conectadas uma à outra, é claro, mas não através do corpo físico. Eles vivem uma conexão quântica através de suas almas, que vai além das encarnações, além do tempo e do espaço. A distância entre eles não existe. A conexão pode ocorrer através de um olhar, pelo som da voz do outro ou pensamentos,
mesmo que estejam a 1 a 10 mil quilômetros do outro. Os estados psicoemocionais de um pode ser percebido pelo outro, às vezes no instante exato onde ocorre um distúrbio. Durante a reunião e os diálogos que ocorrerão em seguida, se os dois gêmeos permanecerem energeticamente conectados um ao outro, o tempo cessará de passar para os dois. Eles podem conversar e interagir por horas e sentir, finalmente, como se tivesse passado apenas 1 hora juntos. Esta é uma verdadeira distorção do tempo. Da mesma forma, sensação de fatiga e fome, também relacionados à consciência física, não são percebidos. Os gêmeos podem interagir por horas em comunhão, em alma, sem sentir ou sofrer as regras do tempo, fatiga ou fome. É uma sensação de bolha de energia quântica, sentindo-se tão seguros quanto nunca antes com este outro que acabaram de encontrar. Esses são alguns testemunhos dados e estudados por Fabien Marchand, que é um francês. Aqui na França existem muitos casos de chama gêmea que ele trata no mundo inteiro que falam francês. Se você já sentiu algumas dessas sensações ou percebeu algo do tipo, se você está numa relação onde você se sinta dessa forma, talvez você seja fortemente uma chama gêmea. Ainda se existem coisas factuais que podemos estudar e verificar bem evidentemente a sua autenticidade de chama gêmea. Se você quiser marcar uma consulta, você tem links embaixo, me siga no Facebook, no Instagram, você tem meu site. Se você tiver questões, mande mensagens curtas, por favor, e nos falamos logo logo. Tchau!